Beleza, está em processo de gravação. Agora. Muito bem, então, dando continuidade ao nosso curso de materiais elétricos e ciência dos materiais, hoje vamos abordar a parte dos materiais semicondutores, que nós já falamos um pouco da parte de condutividade elétrica, né, dos metais, falamos alguma coisa ali dos isolantes, e agora a gente vai falar dos materiais ditos, né, condutores, ou melhor, perdão, dos semicondutores. Então, resgatando aqui aquela linha de condutividade que nós tínhamos, a gente tinha essa classificação aqui: isolantes, semicondutores e condutores. Os semicondutores, eles ocorrem basicamente em dois elementos da natureza: o silício e o germânio. Então, eles têm condutividades muito pequenas comparadas com os dos metais. E nós sabemos hoje que através de alguns processos que a gente vai discutir aí, processos de dopagem, ou melhor, de fusão, que a gente já trabalhou no passado, que eles podem permitir a alteração da condutividade, não é, do caso dos materiais, não é, do caso dos isolantes, passando para semicondutores, e em alguns casos eles podem permitir que alguns condutores, semicondutores, tenham condutividade próxima aqui dos condutores, bem nessa faixa aqui de 10 na quarta potência, certo? E aí, o que a gente vai verificar hoje, não é o que a gente vai trabalhar hoje, vão ser justamente essa questão dos semicondutores, dos processos que se adequam a eles e tudo mais, ok? Bom, então, antes de chegar nisso, vamos olhar para essas imagens aqui. Então, aqui à esquerda a gente tem um dispositivo antigo, né, com funcionamento à base de válvulas, alguns componentes mais modernos aqui, né, no centro, e um processador ou um chip integrado, um circuito integrado, mais moderno. Então, quando a gente fala de eletrônica, dispositivos eletrônicos, tudo começou com esses caras aqui, dispositivos movidos à base da válvula, certo? A válvula basicamente era uma evolução das lâmpadas incandescentes. Então você tinha ali um filamento, certo? Que era percorrido por uma corrente e ele chegava a brilhar com a passagem dessa corrente, emitindo luz. Até então já sabia da existência aí da corrente elétrica, já sabia da questão aí dos elétrons, não é? E as pessoas começaram a se perguntar o que haveria em volta desse filamento brilhando, não é? Se poderiam haver elétrons emitidos, não é? E aí se desenvolveu o conceito do dispositivo válvula, não é? Opa, foi demais aí. Então aqui a gente tem alguns exemplos, não é, do que é uma válvula. Então basicamente você tem aqui dispositivos elétricos aonde a modulação do sinal elétrico, a modulação da corrente elétrica se dava através destes caras aqui, dessas válvulas, né, que parecem lâmpadas acesas, que funcionam com base no chamado princípio termiônico. O princípio termiônico consiste em você emitir elétrons com o aquecimento de algum filamento, de algum material condutor. Não é? Então, as primeiras válvulas basicamente eram modificações para se estudar essa questão da modulação do sinal elétrico, variações da lâmpada. Então você tinha ali um filamento, não é? Os dois terminais aonde você alimentava o filamento para passar corrente, o potencial e aquecer ele, e um terceiro terminal, que é basicamente uma espécie de catodo, não é? Você tinha o anodo e o catodo. E aí você conseguia emitir os elétrons e causando uma diferença de potencial ou polarizando esse terceiro elemento com esse filamento, você podia fazer com que houvesse um fluxo de elétrons indo desse filamento emitido aqui para cá. Porque quando passa a corrente, o filamento aquece, ele dá energia para os elétrons que ficam numa espécie de nuvem aqui próxima a esse filamento. Lembrando que uma lâmpada, o que ela tem aqui dentro? Ela tem um gás argônio, que é justamente para que o filamento dure.
E aí eles perceberam que se você tirasse esse gás e fizesse um vácuo parcial, uma pressão bem baixa aqui dentro, você conseguia fazer com que os elétrons migrassem do filamento para o catodo, com a aplicação de uma diferença de potencial entre esses elementos. E aí você teria aí uma corrente elétrica e poderia modular a corrente elétrica. E você não teria, digamos assim, dependendo da polarização, corrente voltando do catodo para o filamento. Não é? Então, esse primeiro elemento aqui, essa primeira válvula, é chamada de válvula diodo, não é? Que basicamente consistia desses 3 terminais. Depois, houveram evoluções onde você colocava mais grades e outros elementos para, digamos assim, sofisticar ou dar mais funcionalidades ou mais poder de modulação do sinal elétrico para as válvulas. Né? E, basicamente, isso aí foi a tecnologia até chegar aos chamados dispositivos de circuito integrado, ou melhor, os elementos de estado sólido. Então, você já tinha ali os resistores, né, os capacitores, e aí você passa a ter esses caras aqui, não é? Os semicondutores de estado sólido, que foram desenvolvidos justamente para que você pudesse substituir o funcionamento das válvulas. Por quê? Porque as válvulas são dispositivos que precisam gastar bastante energia para que você deixe esses filamentos aquecidos para que eles emitam elétrons. Então, quem aí já teve a oportunidade de ver uma televisão antiga, daquelas de tubo, toda valvulada, rádios e outros equipamentos, sabe que eles só vão funcionar depois de aquecer. Exatamente, você tem que conectar eles lá na energia elétrica, na rede elétrica, acionar eles e esperar de cerca de 10 a 15 minutos para que a corrente elétrica passasse pelos filamentos das válvulas e aquecesse elas para que elas funcionassem. Né? Então, quem já viu uma televisão dessas antigas funcionando sabe que primeiro vinha o som e depois a imagem era formada. Outra desvantagem é que, como você tem que aquecer esses filamentos, você gasta mais energia. Esses dispositivos, as válvulas, eles são dispositivos mais simples. Qualquer pancada mecânica aqui você pode quebrar o invólucro de vidro, não é? E se isso acontecer, você faz com que o ar da atmosfera entre e ele promova reações químicas aqui dentro com os elementos da válvula. E aí o que vai acontecer? Essa válvula vai deixar de funcionar. Então, muitas vezes, o processo de fabricação também era caro, nem todos os técnicos na época podiam ter acesso a esses equipamentos, porque eram equipamentos importados. Então, esses caras aqui, eles eram, digamos assim, a base da tecnologia lá por volta dos anos 50, mais ou menos. E claro, né, caso vocês estejam pensando, válvulas são comercializadas ainda hoje. Então, aqui, eu tenho alguns exemplos de válvulas, né? Então, olha só, algumas válvulas são grandes, né? Só comparação aqui com alguns circuitos integrados, né? Válvulas para maior ou menor potência demandavam maiores gastos energéticos, né? E essas duas válvulas aqui em cima, elas podem ser compradas aí pela bagatela do par de 250 a 280 reais, não é? Então, tem sites, tem pessoas que comercializam válvulas, não é? Principalmente as pessoas que são mais entusiastas daqueles sistemas de som mais antigos, daqueles aparelhos valvulados. Então, tem válvulas que são comercializadas e, pelo que eu pesquisei, preparando esse material aí para vocês, elas chegam a valores aí de R$ 1.200, R$ 1.800 reais, não é? E são dispositivos que são feitos artesanalmente ainda, né? E que tem pouca demanda, então por isso que eles têm esse valor, certo? E uma curiosidade para vocês, quando ocorrem explosões de armas nucleares, esses dispositivos aqui, as válvulas, elas não queimam com o pulso eletromagnético que é criado numa explosão nuclear. Elas são, digamos assim, parrudas o suficiente para aguentar esse pulso eletromagnético, diferente dos circuitos em estado sólido que a gente tem aqui hoje, né, os circuitos integrados, que eles são sensíveis e fáceis de serem corrompidos ou queimados num pulso eletromagnético. Ok? Bom,
Então, como é que tudo começou a evoluir para a chamada eletrônica de estado sólido? Isso começou lá nos laboratórios Bell, que são uma continuidade, não é, dos laboratórios ali do Thomas Edison, né, o primeiro homem a inventar ou patentear e colocar funcionando uma lâmpada incandescente, né? A sua empresa depois deu origem aos laboratórios Bell e trabalhavam assim com o estudo dessa parte de materiais, condutividade, melhorar a questão da eletrônica do ponto de vista microscópico. E aí esses três caras aqui, não é? O John Bardeen, o Walter Bertrand e o William Shockley, em 1947, no laboratório Bell, criaram o protótipo do primeiro transistor de estado sólido, né? Então aqui em cima a gente tem um diagrama desse dispositivo, né? E aqui embaixo uma réplica preservada, não é? Lá nos laboratórios Bell. Então, se você olhar aqui, você vai ter uma espécie de U, né? De acrílico, um parafuso, uma mola. Aqui você também tem uma espécie de um triângulo, que é feito de um material polimérico, né? Um plástico. E nas laterais você tem depositado uma fina camada de ouro, certo? Aqui você tem uma fina camada de germânio, né? Germânio dopado, né? Por um processo de difusão química. E aqui um contato metálico na base. Aqui esse lado é o emissor, né? Do transistor, aqui é o coletor. E aí, quando você apertava ou soltava o parafuso, você estreitava aqui o canal de condutividade e aí você podia modular o seu sinal elétrico, né? Então esse é o primeiro, digamos, transistor, digamos, eletromecânico funcionando em 1947. É claro que a conceituação teórica do transistor ela aconteceu antes, não é? Por volta ali de 1945, 46, mas o primeiro dispositivo fisicamente que está apresentado aqui, ele só foi feito em 1947. E aí depois que eles provaram que o conceito de você ter um dispositivo de modulação de sinal elétrico em estado sólido era possível, isso abriu a porta para a criação de toda a tecnologia baseada nos semicondutores que nós temos hoje, né? Como eu falei para vocês, se a gente voltar aqui, olha só, germânio e silício seriam os dois semicondutores naturais que nós temos hoje aí na tabela periódica. E descobriu-se que através de alguns processos químicos você poderia dopar esses materiais e mudar assim a sua condutividade dependendo do grau de dopagem que você colocasse nesses materiais, certo? Bom, e aí depois disso, não é, a questão dos transistores, a confecção do diodo de estado sólido do transistor permitiu que você criasse uma integração, porque esses dispositivos de estado sólido eles permitem um outro ponto que eu não mencionei antes, que as válvulas não permitem, que é a chamada miniaturização. Então, com um dispositivo de estado sólido, você pode, com os avanços tecnológicos, construí-los cada vez em tamanhos menores, não é? Então, aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, a gente tem esse gráfico que segue a chamada lei de Moore. O que diz a lei de Moore? Lei de Moore é uma espécie de extrapolação e observação de tendência histórica lá da indústria de fabricação de microchips. Eles perceberam que a cada 18 meses, não é, você teria um aumento de 100% na quantidade de transistores no mesmo chip. Então, os microchips, os processadores que nós temos hoje, eles seguem essa lei de Moore, que a cada 18 meses você consegue dobrar essa quantidade. Então, se vocês olharem aqui nesse gráfico, então o que vocês vão perceber? Que ali por volta dos anos 70, você tinha cerca de entre 1.000 e 10.000, né? Aqui no início, aqui, 4.004 transistores num chip integrado naqueles microchips. Depois de 70 para 2000, 10 anos depois, né? Em 80 você já passou para 8.088.
Aqui você começa a ter os processadores Pentium, né, que já também nem existem mais, né, até por volta de 2010. E aqui você vê que você já está fácil, né, em a gente pegar aqui o número de 1 bilhão de transistores, seguindo a lei de Moore, você tem aqui por volta de 2004 e 2005, não é? Então você já tem aí mais de 1 bilhão, indo para 10 bilhões, entre 1 e 10 bilhões de transistores numa área de pouco mais de 1 centímetro quadrado de transistores que fazem lá as operações matemáticas que permitem tudo de tecnologia que nós temos hoje, toda a parte de computação, telefonia celular digital, TV, todos os aparelhos eletrônicos que têm circuitos integrados, eles têm essa capacidade grande aí. Não é? Mais para frente a gente vai ver um pouquinho dessa estrutura desses materiais, ok? Bom, é claro que hoje essa questão da lei de Moore ela começa a mostrar um pouquinho aí de desgaste. Ela começa a atender para um certo limite, porque está se verificando hoje que a arquitetura dos processadores está diferente. Por quê? Porque está cada vez mais difícil você miniaturizar e conseguir frequências de funcionamento cada vez mais altas, sem ter o problema do calor, porque muitos dos processadores hoje, de alto desempenho, eles chegam no seu núcleo mesmo a temperaturas absurdas aí, perto da temperatura de fusão dos materiais que eles são feitos. Então, cada vez mais você precisa de sistemas de refrigeração mais eficientes para remover o calor desses processadores, não é? Então, isso faz com que os engenheiros que trabalham nesses processadores tendam a criar estruturas que façam com que eles gastem menos energia e você não precise aumentar a quantidade de transistores por área, no caso dos processadores, não é? Então, por enquanto, a lei de Moore ainda está se mostrando válida, né? Mas há estudos que indicam que mais alguns anos ela vai deixar de ser algo assim tão importante quanto foi aqui em décadas anteriores, né? Entre 70, 90 e começo dos anos 2000. Bom, então, só avançando aqui. Opa. Então vamos lembrar aquela questão das estruturas de bandas, né, que nós falamos para entender um pouco mais sobre essa questão aí dos semicondutores, não é? Então a gente sabe que do ponto de vista energético eu posso ter lá as bandas de condução e valência, não é? E no caso dos materiais condutores eu tenho justamente isso que está sendo ilustrado aqui. Eu tenho as bandas de condução que estão em níveis energéticos desocupados, e as bandas de valência, que estão em níveis energéticos ocupados. No caso dos metais, a separação energética entre essas bandas, ela praticamente não existe. E aí, um pouco de energia da temperatura, que é da ordem de 1000 eletronvolts, permite com que os elétrons, faça com que os elétrons transitem da banda de valência para a banda de condução facilmente, não é? Justificando a boa condutividade aí dos metais, certo? Então, quando eu tenho aqui no caso dos semicondutores, o que acontece? Existe um espaçamento energético que os elétrons não podem ocupar, que é a chamada banda proibida ou energia de gap, certo? E os elétrons que estão lá na banda de valência, ocupando os estados da banda de valência, eles só podem passar para a banda de condução se eles receberem energia igual ou superior a esse intervalo da banda proibida, certo? Então, nos semicondutores, isso está associado lá àqueles 0,7 volts que eu tenho que aplicar, e que eu já vou falar mais sobre isso, não é? Para que um diodo, por exemplo, passe a conduzir uma corrente elétrica, né? Que ele se classifica daí como um dispositivo não ôhmico, né? Se você aplicar um potencial de menos de 0,7 volts ali para um diodo usual, ele não conduz corrente, não é? E se você aplicar a polarização contrária ao funcionamento dele, também não vai conduzir corrente elétrica, né? Então, esse 0,7 volts aí está ligado a essa energia de banda proibida, certo? Então, toda vez que um elétron ganha essa energia, né? Então, se eu pensar aqui nesse último estado ocupado, se esse elétron aqui ganha essa energia, ele vai transitar
para a banda de condução e vai poder participar de um circuito externo, ok? Quando ele faz essa transição, ele deixa para trás um espaço vazio, não é? Uma falta de um elétron. Na parte dos semicondutores, isso daqui é encarado como uma espécie de partícula, não é? Como se fosse uma partícula positiva, não é? Porque é a ausência de um elétron, não é? Com a mesma massa que o elétron. Então, do ponto de vista aqui de corrente ou de migração de corrente elétrica, quando eu tenho a migração dos elétrons daqui para cá, eu posso, da banda de valência para de condução, eu posso dizer que eu também tenho uma corrente positiva, né, dessa espécie chamada buraco, no sentido contrário. Não é? Esses elétrons vão para um lado, os buracos vão para o lado oposto, certo? E aí que vem essa questão aí dos chamados tipos de semicondutores. Então, você tem os semicondutores do tipo P e do tipo N. Os semicondutores do tipo P, eles são ricos ou têm excesso de portadores do tipo positivo, enquanto que os semicondutores do tipo N, eles têm excesso do tipo negativo, não é? E aí isso classifica os semicondutores. É claro que outra coisa que vai também classificar eles é o processo de dopagem. Então, se a gente voltar aqui, tá? Olha só, naquela nossa barrinha aqui de condutividade. Então, percebam que aqui você tem o silício, né? Ele tem uma condutividade natural de 10 na menos 4, entre 10 na menos 4 e 10 na menos 2, ou 1 metro na menos 1, ok? Se você dopar ele, colocando espécies químicas diferentes ali na sua matriz, o que vai acontecer? Você pode fazer com que a condutividade dele varie entre 10 na menos 2 até um pouco depois de 10 na 4. Você pode aumentar a condutividade dele. E aí que entram esses nomes que aparecem... né? Já volto naquela figurinha ali atrás. Que aparecem aqui, que seriam os chamados semicondutores intrínsecos e extrínsecos. Então, um semicondutor intrínseco é um semicondutor que não tem dopagem nenhuma, ele não sofre nenhum processo de tratamento ou dopagem para aumentar os seus portadores, sejam eles positivos ou negativos. E só enfatizando que esses portadores que eu estou falando são ou os elétrons ou os buracos que vão compor o tipo de corrente que você vai ter no seu semicondutor. E os semicondutores do tipo extrínseco são aqueles que sofrem o processo de dopagem para aumentar a sua condutividade. De modo geral, todos os semicondutores que a gente usa em toda a nossa tecnologia, não importa qual seja, diodos, transistores, processadores de celular e computador, são todos semicondutores do tipo extrínseco. Tem que fazer um processo de dopagem, não é? Por aquelas técnicas de difusão que a gente viu em aulas anteriores, para mudar a sua condutividade, não é? E ter, assim, uma espécie de maior poder na modulação dos sinais elétricos, certo? Então, só voltando aqui, como é que funciona essa questão aí dos semicondutores? Então, olha só, aqui eu tenho um cristal, não é? Parte de um cristal de um silício intrínseco, ou seja, ele não é dopado. Esse silício aqui, ele está exclusivamente natural e de alta pureza. Então, o que ele tem? Ele vai ter alguns elétrons, não é? Que dependendo da aplicação do meu sinal elétrico, vai forçar com que eles saiam dessas ligações covalentes que eles fazem aqui e vão participar de uma corrente elétrica em todo o circuito, certo? E aí, quando o elétron ele migra, né, ele vai deixar para trás a ausência dele, que é o buraco. Então, quando a quantidade de elétrons vai para um sentido, os buracos migram para o outro lado, certo? Bom, quando você faz o processo de dopagem, que a gente viu lá na parte de difusão, você vai substituir nessa matriz aqui alguns átomos de silício por átomos que vão ter quantidades de elétrons diferentes, que daí vai causar a dopagem do tipo N e a dopagem do tipo P. No caso, os dois elementos que foram cobertos melhores para esse caso são o fósforo e o boro. O fósforo tem valência 5, enquanto que o boro tem valência 3.
Então, quando você substitui um átomo de fósforo aqui nessa matriz, você vai ter quatro elétrons desse átomo de fósforo fazendo a ligação covalente e um elétron fracamente ligado. Por quê? Porque a energia das ligações aqui já se redistribuiu e esse elétron não vai ter mais tanta interação com esse núcleo aqui do átomo de fósforo. Então, ele vai ficar mais fácil para se locomover nessa rede aqui. Então, quando eu aumento essa quantidade de átomos de fósforo, eu estou dopando o meu silício de modo negativamente. Então, estou transformando ele em um semicondutor do tipo N. Agora, quando eu coloco boro, eu estou fazendo justamente o contrário. O boro termina com 3 elétrons na camada de valência. Então, vai faltar o quê? Um elétron aqui, vai ser como se fosse um buraco, certo? Então, você vai colocar átomos na matriz de silício que vão ter excesso de elétrons e átomos que vão ter excesso de buracos. E aí você cria os chamados semicondutores do tipo N e do tipo P, não é? E aí a sua corrente elétrica pode ser majoritariamente positiva, se for buracos, ou negativa, se forem elétrons. Então, o que se faz hoje nos semicondutores é criar regiões que vão ter, que sejam negativamente dopadas e positivamente dopadas, ou transformar regiões em semicondutores do tipo N e do tipo P, ok? Aí, se vocês olharem para essa equação aqui embaixo, o que acontece? É uma equação que a gente viu lá atrás na parte de condutividade, em que eu podia calcular a condutividade do nível microscópico através do quê? Do número de portadores que eu tivesse, vezes o módulo da carga elétrica, vezes a mobilidade deles. Então, lá atrás eu mencionei para vocês que na parte de semicondutores, essa equação ela sofreu uma modificação. E ela sofre aqui, ou seja, além da condutividade do semicondutor depender da parte negativa, né? Que esse subíndice aqui está indicando os elétrons, né? Então, esse μe é a mobilidade dos elétrons, nessa matriz aqui de silício. Esse μh é a mobilidade, não é, dos buracos nesta matriz aqui. Então, a mobilidade desses caras aqui, tanto dos buracos quanto dos elétrons, vão depender das suas concentrações, né? De quantos átomos desses daqui eu coloco na matriz, da temperatura que eles vão estar funcionando, não é? Das impurezas que eu tenho aqui no meio, das colisões, se vai ser um policristal, se vai ser um monocristal, ok? Então, para os semicondutores do tipo extrínseco, não é? Esse N aqui, não é maior. Então, esse termo aqui vai ser maior que o termo dos buracos. Então, a condutividade vai depender só desse termo aqui. E a mesma coisa vale para os semicondutores do tipo intrínseco, não é? Que se eu tiver do tipo P, se eu tiver uma maior contribuição de buracos, a condutividade vai depender apenas, não é, como um todo, dos buracos presentes. Certo? Então, o que acontece aqui, nesse diagrama de bandas, quando eu tenho a dopagem dos materiais? Bom, então eu sei que aqui eu tenho esse estado energético, né, mais alto, que são a banda de condução, que são estados não ocupados, e aqui o estado da banda de valência, né, que são os estados ocupados. Quando eu faço o processo de dopagem dos materiais, eu vou criar regiões intermediárias nessa banda proibida que vão permitir que eu tenha estados onde os elétrons possam ficar nessa região proibida. Então, o que acontece é o que aparece nessas duas figuras aqui. Então, olha só, quando eu faço a dopagem do tipo N, né, criando a região negativamente carregada, é como se eu criasse um estado aqui, não é, na faixa proibida, próximo à banda de condução. Não é? E aí, dependendo da quantidade de átomos e elétrons que eu tenho aqui, esses caras facilmente conseguem pular desse nível para a banda de condução. E quando eu crio os portadores ou faço a dopagem do tipo P, eu vou criar estados aqui próximos à banda de valência. Não é? E aí o que vai acontecer? Eu vou permitir com que os buracos eles venham para cá, para a banda de valência.
enquanto os elétrons que estão aqui próximos no topo da banda de valência migrem para esse estado permitido que antes da dopagem não existia, certo? Bom, e aí nessas duas informações aqui, não é? Nessa tabelinha aqui eu tenho alguns materiais, não é? Então, silício e germânio. Eu tenho aqui o espaçamento das bandas, né, em elétron-volts, que é uma unidade de energia para os semicondutores, né? Então, o gap no silício aí é de 1,11 elétron-volts, né? E no germânio é 0,67, ok? Então, isso aqui é o silício natural, né? Sem a dopagem. Quando você faz a dopagem no silício, você... Não, perdão. Isso aqui já é o silício dopado. O silício, em geral, é perto de 2 elétron-volts quando ele é só intrínseco, ou seja, não tem dopagem nenhuma. Aqui a gente tem a condutividade deles, né? E aqui a gente tem a mobilidade para os elétrons e para os buracos, não é? Como a gente já viu lá atrás. Se eu combinar alguns elementos da tabela periódica, eu posso formar semicondutores. Então, por exemplo, o fósforo e o galho, por exemplo, eles formam um semicondutor que é o fosfeto de galho. Ou tem o arseneto de galho também, que é outro semicondutor que eu utilizo. Tem também o sulfeto de cádmio, que está aqui embaixo, né? E daí percebam que o espaçamento é de 2,4 elétron-volts. Isso acontece por quê? Porque aqui eu estou pegando elementos cada vez mais distantes na tabela periódica. E quando eu faço isso, a ligação química ela deixa de ser covalente para ser iônica, né? Ela passa a tender a ter um caráter iônico e aí você aumenta aquele espaçamento energético, o gap. Por quê? Porque a tendência dos materiais iônicos é ter um espaçamento energético maior que os semicondutores, né? Ou do que aqueles elementos que fazem ligação covalente, certo? E nesse gráfico aqui eu tenho a concentração de impurezas por metro cúbico, né? Vejam que o nível de quantidade de impurezas é bem alto, né? 10 na 19, 10 na 20, 10 na 21, na 22, na 23 impurezas por metro cúbico, não é? Então, quando você trabalha nesse processo de dopagem, você coloca uma quantidade relativamente grande dessas impurezas no seu material. E impurezas que eu estou falando aqui são os átomos de fósforo e boro que eu coloco na matriz do silício. E aqui a gente tem a questão da mobilidade. Então perceba que, à medida que eu vou aumentando a quantidade de impurezas, a mobilidade ela sai de uma certa estabilidade para cair. Então percebam que até entre 10 na 21 e 10 na 22 teriam a maior mobilidade que eu tenho para os elétrons, né? A partir daí, essa mobilidade cai. Justamente por quê? Porque, que nem eu falei antes, a mobilidade depende da quantidade de impurezas. Então, quanto mais impurezas eu tiver ali no interior do material, o que vai acontecer? Maior vai ser a questão menor vai ser a questão da mobilidade. E para os buracos também, a mesma coisa funciona. E outra coisa, percebam que a mobilidade dos buracos é sempre inferior à mobilidade dos elétrons, né? Isso é uma característica comum na maioria dos semicondutores baseados no silício que eu tenho, certo? Outra coisa é a questão da temperatura, não é? Então percebam aqui, não é, a questão da concentração contra a temperatura, não é? E aqui a temperatura contra a concentração de elétrons, não é? No caso, esse gráfico aqui específico é para o silício. Então, dopado com fósforo. Percebam que a temperatura aqui em Kelvin, né? À medida que você aumenta ela, o que acontece? A questão da concentração de portadores negativos, ela aumenta, tem um patamar fixo, né, um valor fixo, e depois aumenta novamente de maneira bastante abrupta. Essa curva verde aqui está associada ao silício extrínseco, ao silício dopado. E essa curva em vermelho é o silício intrínseco, não dopado. Então perceba que se eu pegar o silício, o intrínseco, né, o não dopado, eu tenho que ter uma temperatura um pouco maior que 100 graus Celsius para aumentar bastante a questão da locomoção ou da contribuição de portadores positivos. Então, só deixa eu voltar aqui alguns slides.
Então, esse aqui seria o silício intrínseco, não é? E o que acontece quando eu aumento a temperatura? Eu rompo essa interação que os elétrons têm aqui com a ligação covalente e eles começam a participar de uma locomoção de uma corrente elétrica de todo o conjunto do material, né? Então, para temperaturas aqui da ordem um pouco acima de 100 graus Celsius, certo? Quando eu tenho a questão do extrínseco, não é, que é o dopado que aparece aqui, eu já tenho esses caras aqui. Então, nessa figura, a gente vê justamente isso. E, olha só, aqui está o zero em Celsius, né? Então, você perceba que você já tem algo como 10 na 21 elétrons por metro cúbico participando da condução elétrica nesse material, não é? Então, essa é chamada de região extrínseca, no caso, né? Aqui é a chamada região de congelamento, quando você baixar a temperatura, então você limita essa questão da participação dos elétrons, e aqui é a chamada região intrínseca. Daí você já tem temperaturas mais altas e você está forçando, então, os elétrons, digamos, pegando os elétrons que estariam fazendo parte das ligações e jogando eles para uma espécie de nuvem eletrônica no seu material. Na maioria dos semicondutores que são projetados aí para o nosso uso do dia a dia, da nossa tecnologia, eles são pensados para funcionar nesta faixa aqui, não é? Trabalhar com essa concentração aqui de elétrons por metro cúbico, para trabalhar numa faixa de temperatura do ambiente, né, que seria aqui em torno de 25 até perto do 100, em alguns casos chegando aqui no limite de 200 graus Celsius, não é? Dependendo da aplicação aí, não é? Telefonia, computação de alto desempenho, enfim, certo? E aqui, né, a concentração dos portadores intrínsecos para o germânio e para o silício, né? Então aqui é sem a dopagem, o silício vai ter uma concentração de portadores intrínsecos menor que do germânio. Isso acontece justamente por quê? Porque o gap do silício é menor, energeticamente falando, do que o do germânio, certo? Então, os primeiros rádios que eram feitos lá, conhecido como rádio de galena, eles usavam cristais que eram obtidos de um minério, né? Um minério chamado galena, que eram ricos no quê? Nesse elemento aqui, no germânio, que você usava isso para construir um rádio bem simples, em que você retirava a energia para o funcionamento dele das próprias ondas eletromagnéticas que eram transmitidas. Então, esses rádios ficaram muito populares na época da Segunda Guerra Mundial, porque era uma, digamos assim, uma forma de você ter um dispositivo para conseguir obter informação. Bom, então vamos ver aqui um exemplo de aplicação justamente dessa questão da parte intrínseca e da parte extrínseca, né? Então, olha só, para o arseneto de galho, né, intrínseco, ou seja, sem dopagem, né, você faz a combinação desses elementos aqui que estão na tabela, né, o arsênio e o galho. O que acontece? Então, ele é intrínseco, né, a condutividade elétrica à temperatura ambiente é de 10 na menos 6, né, ou 1 metro na menos 1. E as mobilidades dos elétrons dos buracos são, respectivamente, 0,85 e 0,04 metro quadrado por volt segundo. Calcule a concentração de portadores intrínsecos, NI, à temperatura ambiente. Ok? Então, todo semicondutor, seja extrínseco ou intrínseco, ele vai ter uma quantidade de portadores de carga que vão participar na corrente elétrica. No caso, quando eu estou tratando do intrínseco, ele não é dopado. Então, no caso aqui, a condutividade, como a gente viu, ela depende desses dois fatores, elétrons e buracos. Okay? Então, o número de portadores aqui vai ser mais ou menos equiparado. Então, N e P vão ser igualitários, neste caso aí do intrínseco. Como eu estou tendo essa igualdade do N com o P no caso do intrínseco, o que vai acontecer? Eu vou trocar N e P por NI. O número da carga elétrica, o valor da carga fundamental vai permanecer aqui, o E, e aí isso eu posso trocar, eu posso colocar isso multiplicando a soma da mobilidade dos elétrons mais a mobilidade dos buracos, ok? Como é que eu verifico que o N e o P são iguais na questão intrínseca?
só a gente ver esta figurinha aqui. Olha só, esse elétron saiu daqui, deixou um buraco para trás. Quantos elétrons eu tenho? 1. Quantos buracos? 1. Então, no intrínseco é sempre isso que vai acontecer. Vai um elétron, fica um buraco. Ou vai um buraco no sentido contrário. Quando acontece isso, a quantidade de elétrons igual à quantidade de buracos. Por isso, N igual a P no exemplo. Ok? Então, com essa expressão aqui, eu vou isolar o NI e vou ter essa expressão que está aqui. Sigma sobre o módulo de E vezes a soma das mobilidades. Quando eu tenho isso daqui, o que eu faço? Substituo os valores que eu tenho aqui e vou calcular, eu vou encontrar que o número de portadores intrínsecos vai ser de 7 vezes 10 na 12 por metro cúbico. Então, cada metro cúbico de arseneto de galho vai ter essa quantidade aqui de portadores positivos e negativos, ok? Então, essa questão aí do intrínseco, de você poder igualar o N com o P, só vale para eles. Se fosse aqui um extrínseco, aí a história muda. Não é? Que é o que acontece nesse exemplo 2 aqui. Então, no exemplo 2, olha só. Átomos de arsênio, na proporção de 10 na 23 por metro cúbico, são adicionados no silício de alta pureza. Então, eu estou dopando silício com átomos de arsênio. Esse material é do tipo N ou do tipo P? Isso é o item A. O item B, calcule a condutividade elétrica desse material à temperatura ambiente. E no item C, calcule a condutividade a 100 graus Celsius. Então, quando eu misturei o arsênio no silício, eu criei um outro material, cuja condutividade elétrica vai depender desses portadores a mais que eu coloquei aqui. Uma coisa que a gente tem que saber é que o arsênio está na família 5A, que é a mesma família do fósforo. Então, quando eu coloco ele aqui numa matriz de silício, ele vai ter o quê? 5 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. Então, ele vai fazer a mesma coisa que o fósforo, ok? Então, o fósforo e o arsênio, eles podem fazer a mesma coisa nessa estrutura aqui, da matriz cristalina do silício. Só que do processo, do ponto de vista industrial que a gente utiliza hoje, a gente usa o fósforo e não o arsênico, porque o arsênico é um material, ele é perigoso, ele é extremamente venenoso para nós, seres humanos, para nossa saúde, certo? Então, ele faz justamente isso daqui. Então, eu coloquei 10 na 23 átomos de arsênico, através de um processo de difusão, numa matriz, numa pastilha de silício de alta pureza. E aí, no item A, ele quer saber, está perguntando aqui, qual é o tipo, de dopagem, é N ou P. Bom, então olha só, como ele pertence à família 5A, eu sei que ele vai ter 5 elétrons na última camada. Então, ele vai ter excesso de elétrons. Se ele tem excesso de elétrons, ele vai ser, assim como o fósforo, um doador de elétrons. Então, portanto, tipo N. Okay? Na temperatura ambiente, que seria aproximadamente 298 kelvins, nós temos esta contribuição de 10 na 23 elétrons por metro cúbico. Então, cada átomo cede um elétron, se você tem 10 na 23 átomos, tem 10 na 23 elétrons, ok? Vindos dos átomos de arsênio. Então, para calcular aqui, ele é um semicondutor do tipo extrínseco. Então, percebam que eu só peguei uma parte da equação, não é a parte dos elétrons. Por quê? Porque eles que vão ser os portadores majoritários agora. Então, sigma vai ficar igual a N, módulo de E, vezes μe, que é a mobilidade. Essa mobilidade, no caso do arsênio, ela pode ser obtida, através desse gráfico. Então, esse gráfico ele relaciona a concentração de impurezas contra a mobilidade para os elétrons, independente de quem é o tipo de doador. Então, se eu tenho 10 na 23, está aqui. 10 na 23, eu jogo aqui, ele vai estar nesse ponto. Se eu jogar esse ponto, projetar esse ponto aqui no eixo vertical, vai ser aqui, abaixo de 0,1, certo?
entre 0,01 e 0,1. Então, aqui eu posso considerar que essa mobilidade vai ser na faixa de 0,07 volt por metro segundo, certo? Metro quadrado por volt segundo, perdão. E aí, o que eu faço? Então, substituo nessa equação o N, que é o 10 na 23, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, né, que não tem o sinal negativo aqui na frente, porque é o módulo dele, que é a carga do elétron, vezes a mobilidade do elétron. Então, eu vou ter uma condutividade em temperatura ambiente de 1120 Ohm metros na menos 1. Então, essa condutividade aqui, a temperatura ambiente. Então, o que vai acontecer quando eu aumentar a temperatura para 100 graus Celsius, aquecer? Então, percebam que a questão da mobilidade ela vai cair, ela vai baixar de 0,07 para 0,04, certo? Então, lembrando que aquele gráfico que eu mostrei ali, que eu peguei esse valor, é para a temperatura ambiente. Se você quiser considerar temperaturas, tem outros gráficos e tabelas que têm essa informação. Então, esse valor aqui, no caso, vem de um desses gráficos, de uma dessas tabelas, né? Acabei não colocando aqui, mas seria basicamente isso. E aí eu só vou multiplicar de novo pelos mesmos valores que eu usei anteriormente. E aí a condutividade ela vai cair para 640 Ohm metros na menos 1. Certo? Então percebam que a condutividade ela passa de 1120 para 640. Por quê? Porque eu aumentei a temperatura. Então percebam que quando você aumenta a temperatura, a questão da mobilidade dos elétrons começa a ficar, digamos assim, prejudicada, certo? Então, no caso de aumentar de ambiente para 100 graus, né, ainda assim a gente estaria na região extrínseca, né, na região de operação planejada, talvez, para esse elemento, né, para esse semicondutor, mas você teria essa queda ali na condutividade do material, ok? Bom, e isso aplicado agora aos dispositivos de estado sólido que a gente conhece. Então, no caso aqui, primeiro a gente tem o diodo. Não é? Então, no caso do diodo, o que você faz? Você cria pastilhas semicondutoras do tipo N e do tipo P, né? Você cria a chamada junção PN, e essa junção PN vai ter um desequilíbrio de cargas elétricas. Então, um lado vai ser positivamente carregado e o outro negativamente carregado. Quando isso acontece, você cria uma barreira aqui, porque nessa junção, algumas cargas negativas vão migrar aqui para o lado esquerdo, nesse item A, e algumas cargas positivas, os buracos, vão migrar para o lado direito. E aí você vai ter uma polarização, um pequeno campo elétrico, e por consequência um pequeno potencial de contato elétrico na junção PN, que é aquele 0,7 volts que eu falei para vocês lá do silício, certo? E aí quando você aplica uma bateria, uma polarização externa, para que você tenha um fluxo de corrente, não é, no seu silício, você tem que vencer essa pequena barreira de potencial que é de 0,7 volts. E aí você faz isso como? Aplicando um potencial que tem que ser igual a 0,7 ou superior a isso. E quando você tem a polarização contrária, você não deixa com que as espécies carregadas circulem de um lado para o outro na barreira de potencial. Ok? Então, os primeiros processos que usavam as técnicas lá de difusão criavam pastilhas, né, dopadas com o tipo N e do tipo P e colocavam elas em contato mecânico. Hoje, com as nossas técnicas mais modernas, você pega toda uma pastilha de silício e cria regiões do tipo P e do tipo N em certas posições do interior do seu material. E aí você vai ter os semicondutores do tipo P e do tipo N e através da junção PN. Ok? Bom, então, através aqui do nosso diodo, que tem um comportamento não ôhmico, né? Então, o comportamento ôhmico é aquela coisa caracterizada. Se você tiver corrente e tensão, você vai ter uma reta. E a reta é a resistência que segue lá a lei de Ohm. E a inclinação da reta é o valor da resistência do material.
No caso dos dispositivos não ômicos, no caso dos semicondutores, por exemplo, você tem esse comportamento aqui. Olha só, aqui você tem que aplicar uma certa relação de potencial e corrente, não é? Não é linear, certo? No caso, aqui você tem a região de potencial negativo, se você aplicar ele com uma polarização direta, não é? Você aumenta o potencial até passar por zero e vai aumentando, aí você vai ter um aumento na corrente, certo? E na situação contrária, né, que você tem a chamada região de ruptura, quando você aplica um potencial de polarização contrária muito alta, não é, que acaba rompendo, não é, o material, você acaba realmente danificando o seu material, certo? Bom, e aí nesses dois gráficos que nós temos aqui à direita, o que acontece? A gente tem um sinal senoidal, né, de potencial, de menos V0 até V0, que quando você submete isso a um diodo, ele faz a chamada retificação do sinal, ou seja, dependendo da maneira como ele está ligado ao seu sinal elétrico, ele só vai deixar a parte positiva passar, a parte negativa praticamente não vai passar. E aí você pode fazer aquelas configurações de ponte e ter os seus retificadores, né? Então, o fato de você ter fontes aí de tensão e corrente cada vez mais compactas se deve ao fato de você ter esses dispositivos semicondutores de estado sólido que permitem a retificação do seu sinal, que você pega o seu sinal elétrico alternado e transforme ele num sinal contínuo, ou seja, constante, certo? Bom, e claro, se você pode juntar duas regiões, uma P e uma N, o que impede de você juntar uma terceira região, podendo fazer a chamada junção PNP ou NPN. E aí você cria o chamado transistor. O transistor basicamente é uma pequena região muito estreita dopada do tipo N entre duas regiões dopadas com o tipo P. E aí você tem a chamada três elementos do transistor, não é? O emissor, a base e o coletor. E aí, dependendo de como você polariza esse cara, você tem uma certa diversidade de aplicação, como amplificador, por exemplo, não é? Em que, se você aplicar um sinal na entrada, não é? No caso aqui, se você ligar emissor e base e aplicar um sinal alternado, ele vai funcionar, se você ligar aqui entre a base e o coletor uma certa carga, como uma espécie de amplificador. E aí você tem o seu amplificador operacional com apenas um único componente. Quer dizer, mais de um, né? Você precisa de uma carga, que pode ser um resistor, não é? E aí você tem lá uma infinidade de aplicações, certo? Então, olha só, o que acontece ali, você tem nessa configuração, os buracos, eles migram do emissor para o coletor, não é? Certo? Tendo que passar pela base. A base, tendo polarizada, não é o que vai acontecer? Com poucas recombinações na base, um pequeno aumento da tensão emissor-base, o que implica um aumento da corrente na junção base-coletor. Né? Então, dependendo de como você vai polarizar o seu circuito, você vai fazer com que peças positivas tendam a migrar de um lado para o outro, não é? E aí algumas recombinações, porque você tem digamos, o tipo contrário de portador aqui, certo? Então, os transistores que daí também são utilizados para você fazer operações lógicas matemáticas que levam à construção dos circuitos integrados. Então, um circuito integrado nada mais é do que uma quantidade grande de transistores que vão fazer operações matemáticas que são computadas através de sinais elétricos. E aí você tem uma série de funções que são criadas, certo? E um transistor muito conhecido é o chamado MOSFET. Ele tem essa estrutura ilustrada abaixo, né? E os terminais são conhecidos como fonte, dreno e porta. E aí o fluxo dos portadores do tipo P, do tipo positivo, é controlado pela aplicação de um campo elétrico no terminal da porta, não é? Então a porta é o que vai
controlar a passagem dos portadores tipo P, certo? Então, diz que ocorre em um estrangulamento do canal, que é como se eu tivesse aqui um canalzinho, não é? Que dependendo da polarização, ele aumenta ou diminui, fazendo com que a corrente majoritária do tipo P aumente ou diminua entre a fonte e o dreno, certo? Então, diferente do transistor de junção, não é? Que é do tipo NPN ou PNP, a corrente que passa pelo canal aqui é significativamente menor. Então, você trabalha com sinais elétricos muito menos intensos. Então, o que faz com que esse cara aqui seja aplicável em situações que demandam baixas correntes, baixas intensidades, sistemas de sensoriamento, trabalha com sensores, por exemplo, não é? E ele é feito todo numa única peça de silício. Então, você tem o silício, o substrato de silício do tipo N, você cria uma região aqui do tipo P, não é? Com uma certa configuração, e cria regiões outras positivas e negativas, e contatos metálicos, e uma camada isolante que você coloca, não é? Na superfície do material, justamente para que você tenha aqui o contato, não é? Então, olha só, tipo P, ou tipo P e tipo N, tipo P, dependendo da configuração que você faz. E aqui percebam que o gate, ele é isolado, ou seja, ele não tem um contato direto com o canal. E aí você aplica um campo elétrico entre o gate, não é? E esta região aqui, o que vai modular a passagem dos portadores que você tem aqui, tipo N ou tipo P, certo? Então, é uma aplicação, é um tipo de transistor que existe aí, não é? Que é o MOSFET. E aqui seria o tipo, o transistor de junção, que né, é o NPN ou NP, ou PNP, dependendo aí da dopagem que funciona. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, justamente para ver como é que é fabricado esses caras. Né? Então, são fotos obtidas aí dos processos de fabricação. Então, olha só, isso aqui é um wafer, né, um disco de silício de alta pureza, e cada quadradinho desses são circuitos na escala nanométrica, não é? Que são fabricados através dos processos de dopagem. Então, você cria hoje na faixa de milhões ou bilhões desses caras aqui, ou desses caras aqui, e ainda também elementos como capacitores e resistores nestes quadradinhos aqui. E aí depois você corta esse wafer, né, esse disco de silício aqui, que tem aqui praticamente 9 centímetros de diâmetro, você corta ele nesses quadradinhos pequenos, aí você pega um quadradinho desses pequenos, já é feito com terminais e contatos, e coloca nesse daqui. Então, se você está reconhecendo isso aqui como uma estrutura de um chip, você acertou. Isso aqui é um microchip que pega esse carinha e coloca aqui. Então, esses caras aqui são os terminais que vão ligar as perninhas do seu semicondutor, certo? Então, você coloca este cara aqui, não é? Essa pastilha semicondutora aqui, e aí você precisa fazer as conexões elétricas. Então, quando você ouve falar que existem materiais como prata, ouro e platina no interior dos semicondutores, esses fiozinhos aqui que fazem parte, não é? Então, aqui você pegou a pastilha, não é? Com os seus bilhões de transistores criados por um processo de difusão. Aqui você já tem as partes aonde você vai fazer as conexões elétricas com esses fiozinhos. Tudo isso aqui é feito por processo automatizado por máquinas, não é? O ser humano não teria, digamos, muita ajuste fino para fazer essas conexões. E aqui você tem nesse diagrama, né, os terminais, que você vai fazer a conexão, e os fios de conexão. E aí, o chip ligado. E aí, para proteger tudo isso aí, você encapsula ele com uma resina polimérica, né? Aí tem aquele materialzinho escuro que você tem lá no processador, no chip, no microchip, é basicamente uma resina polimérica que você faz um encapsulamento. Então tá aqui aquele semicondutor de silício, os fiozinhos de conexão, e aqui em volta o invólucro polimérico, e aqui as perninhas que você conecta. Aqui também seria a questão do processador, não é? Que você faz, não é?
Isso aqui ele está na matriz dele, que ele está digamos, no processo de montagem, né? Que ele vai ser levado. Então você faz uma fita disso daqui, encapsula e vende os processadores. Né? E as conexões dos terminais são feitas com isso daqui. Então isso aqui tem alguns nanômetros, né? Então aqui você tem o fio que é ligado, não é? Desta maneira. Então olha só, se eu voltar aqui, tá vendo aqui essas conexões aqui? Que são esses pontinhos minúsculos aqui nessa figura. Então, aqui eu tenho uma microscopia eletrônica que mostra isso. Então, aqui é meu fio condutor, que ele é soldado no terminal do chip, que vai fazer contato com as perninhas do material, certo? Então, está aqui a perninha. De um lado aqui eu tenho uma camada de ouro, que é para facilitar a condutividade elétrica. Aqui o restante de cobre, não é? Aqui um filme polimérico para fazer o isolamento e aqui o batente de solda, né? Então, eu encosto esse cara, encosto aqui e faço o processo para fazer a conexão com o chip, certo? Então, aqui hoje você está trabalhando com escala de 5 nanômetros, então os circuitos aqui, os transistores têm escalas, dimensões, esses caras aqui têm dimensões de 5 nanômetros, e eu trabalho com silício monocristalino, né, que tem uma única orientação cristalina, com pureza de 99,999%, né, de pureza, certo? Então, quanto mais noves eu tenho que ter aqui no... deixa eu voltar. Quanto mais noves eu tenho que ter aqui nesse número, mais caro fica o processo de fabricação desse cara aqui, certo? Bom, e deixa eu ver. Essa aqui daí seria a nossa última imagem, né? Sobre esse processo aí dos semicondutores. Daí o que eu tinha para falar nessa aula para vocês era basicamente isso, né? Se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, estou à disposição de vocês. A gente vai tratar um pouco mais ainda sobre essa questão dos semicondutores na nossa próxima aula. Tem mais algumas coisas que eu quero trazer e mostrar para vocês nisso daí, porque isso é muito importante do ponto de vista da nossa tecnologia hoje como um todo. Então, dúvidas, estou à disposição de vocês. Boa noite, professor. Eu tenho duas dúvidas, mas não seria sobre essa aula. Sim, pode falar. Eu queria perguntar se o professor está dando aula presencial ou se é só online mesmo. Então, como a instituição ela retornou ao presencial, eu estou aqui na sala de aula, mas a princípio não tem nenhum aluno aqui. Então, eu estou trabalhando só com o virtual mesmo, não é? Entendi. E a prova do senhor vai ser online ou vai ser presencial? Então, isso vai depender um pouco de como vão ficar a questão das bandeiras daqui para frente. Mas eu acredito que no segundo bimestre eu vou optar, né, para fazer as provas no sentido online, no caso. Uma vez que a maior parte da turma está preferindo essa questão do online, eu vou fazer elas online. Ah, entendi. Era só isso mesmo, professor. É que eu pensei em ir para aula hoje, mas aí eu vi que o professor ia dar aula online, daí eu resolvi não ir. Não, tranquilo. Tranquilo. Fica a critério de vocês essa opção do presencial ou online, no caso, né? Entendi. Professor, seu microfone está chiando.